Pessoal, boa noite, boa noite. Está começando hoje mais uma live segunda do Imobiliário, a live das 8h08, patrocinado pela Moreira e Costa Assessoria Imobiliária. Vamos lá, pessoal, vamos chamar aquele convidado, aquele parceiro de sempre, Dr. Mardson. Só um instante que ele já chega aqui para conversar com a gente. Já vou fazer o convite para ele. Acredito que hoje o tema vai ser muito interessante. Gostar. Muitos me procuram com dúvidas sobre esse assunto, muitos mesmo. E devido à reincidência de dúvidas que existe, né, sobre esse tema, eu resolvi, né, trazer à tona esse assunto para que possa auxiliar a todos vocês. Todos vocês, de uma forma ou de outra, vocês serão agraciados, serão beneficiados com o conteúdo que iremos discutir hoje. Deixa eu já até mandar aqui também. Vamos lá. Já estou também mandando mensagem aqui pro Dr. Mardson, para saber se ele já recebeu lá o convite para iniciar, para entrar aqui na live, e a gente realmente começar a discutir sobre o conteúdo de hoje, sobre o assunto de hoje. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos ver se tem alguma resposta dele. Mardson, convidar o Mardson. Convidado. Vamos lá, cadê o Dr. Mardson? Olha ele aí. Opa! Chegou o Dr. Mardson. E aí, Mardson, beleza? Grande homem, satisfação falar com você. Quanto tempo, hein? Igualmente, verdade, verdade. O dia foi corrido, eu estava acompanhando suas redes sociais, o dia foi corrido para você, né? Rapaz, hoje o dia foi bem atípico, né? Tirou você da zona de conforto, né? Mano do céu, hoje, pra você ter ideia, eu nem almocei, pra você ter ideia. E Imaginei o pessoal já chegando. Kimberly, Exatamente. _fly, _31. Bem-vinda, Kimberly. Maravilha. Então, Kimberly. isso. E Kimberly é quem eu tô pensando. Acho que Kimberly que eu tô pensando aqui deve ser lá de Suzano. Ah, de Suzano? Se for o que eu tô pensando aqui. Ah, sim. Diz aí, Então, Kimberly, hoje teve você é de Suzano? Hoje você teve um dia diferente, então, Marcos, uma experiência diferente, que fazia tempo que você não tinha. Ó, Maria Caetano, bem-vinda, Maria. Tudo bem? Quanto tempo? Bom dia, boa noite, Maria. Satisfação, hein? Hoje eu fiz até como testemunha, acredita? Eu estava acompanhando suas redes sociais, eu vi lá. Você até se sentiu fora da área de conforto, né, da zona de conforto. Aí você até falou, meu, Exatamente. se eu que estou preparado, lido com isso frequentemente, me sinto assim, imagine o pessoal que não tem esse costume, né? Realmente. Vamos aproveitar, Marcson, vamos compartilhar o conteúdo com o pessoal? Vamos. Ô, Maria, tudo bem? Maria, aproveita, compartilha com a gente aí. Entra aí, clica aí no aviãozinho e manda essa live para o maior número de pessoas possíveis aí que você conheça. Ajuda. Hoje nós vamos falar sobre formas de distrato, né? Formas de extinção do contrato, sendo mais correto. Forma de extinção de contrato dentro do mundo imobiliário, tá? Tanto na questão de compra e venda, como na questão de locação. É uma coisa que vem me perguntando muito ultimamente, viu, Mardson? E aí eu resolvi separar a live de hoje para a gente falar um pouco sobre isso. Porque muitas pessoas me perguntaram, muitas mesmo. E quando muitas pessoas perguntam sobre um assunto e a gente simplesmente ignorar e não dar essa resposta, acaba deixando eles na mão, né? Como o nosso intuito é sempre atendê-los e eles nos perguntam muito sobre esse assunto, eu resolvi dedicar uma live inteira só para isso. Lembrando, né, que agora seguindo essa nossa nova tradição, abriremos espaço para caso alguém queira participar da live ao vivo com a gente, né, Mardson? E poder apresentar um caso, tirar uma dúvida. Então, a gente vai aumentar essa interação com o nosso pessoal. Exatamente. Eu já estou compartilhando aqui com a galera. Então, recomendo pessoal, aí que a galera faça mesmo. Quem ainda não nos segue, acompanha lá o Dr. Mardson, @Mardson Costa. Ele publica diariamente conteúdos voltados ao direito criminal. Quem quiser me acompanhar, @Cauê_advogado. Eu não apresento conteúdo com a mesma frequência que o Dr. Mardson, mas também apresento conteúdos voltados ao direito imobiliário. Isso, ainda. A gente está melhorando esse aspecto
começando a gerar mais conteúdo para o pessoal, mas ainda não está no patamar que o Dr. Markson faz diariamente. Então, logo mais a gente vai conseguir fazer essa alimentação com mais frequência para que todos consigam nos atender, não, né? Nos acompanhar pelo WhatsApp. WhatsApp, ó, Exato. pelo Instagram. Pelo Vamos Instagram. lá, aqui eu consegui mandar para o pessoal. Ó, a Marlene, boa noite, Marlene, tudo bem? Marlene já está aqui nos acompanhando, Marcos. Marlene, satisfação, hein? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou agora Aqui, convidar o pessoal. L.Reis. L.Reis é quem? É o Lucas? Agora eu estou até na dúvida, ó. Maria Caetano enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Enquanto a gente chama o pessoal, vamos falar com a Maria, Marcos? O que você acha? Pode ser. Vou ver aqui, vamos lá, vamos ver se ela chega. Já aceitei aqui o convite, vamos ver. Olha lá, o Lucas Reis é o Luquinhas mesmo, aqui de Ilha Comprida. Conheço desde pequenininho, Oh, não quero! Ah, então foi equívoco, Maria. Foi Então pode sair aí. Tira Pode sair ele da live daí. por aí. Ô, Maria, mas já que você tá aqui, Tira ele Maria, daí. entra aí com a gente, pô. Não, pode sair por aí, ô Maria. É só clicar no xizinho aí na sua tela. Clica aí no xizinho na sua tela que aí conseguiu sair. Olha aí a tecnologia fazendo mais uma vítima. Ó, Antônio Farias Vieira aqui nos acompanhando, olha que bacana. Dias, ó, Motos Rociati, tio Luiz, bem-vindo, tio, para a live de hoje. Ó, uma galerinha boa entrando, hein, Marcos? Exatamente. Antônio, vai compartilhando aí com a galera. Isso. Clica aí no aviãozinho. Hoje a gente vai falar sobre modelos, né, ferramentas para que ocorra a extinção de contratos no ramo imobiliário, tá, pessoal? Tanto na questão de compra e venda, quanto na questão de locação, ó. Tatiane chegou também, ó, Leonice Aparecida, De Oliveira, o pessoal tá começando a chegar, Marcos. Maravilha. Camila entrou aqui também. Camila é esposa do meu grande amigo, Marcão, Dr. Marcos Lima, que é como se fosse da família já. Camila, um abraço para você, hein? Ela que é advogada lá da cidade de Santana do Jacaré, em Minas Gerais. Ah, legal. Boa noite, Tati. Aqui o Antônio também pediu aqui uma solicitação para participar do vídeo. Antônio, vou pedir só uma coisa. Aguarda um pouquinho aí, a gente vai avançar um pouco sobre o assunto, até para você ficar mais inteirado sobre o que nós vamos falar. Aí nós vamos abrir espaço. Aí você já participa aqui com a gente. Antônio também, que é um colega de profissão, é um colega pessoal nosso, estudou com a gente, hoje também doutor, hoje advogado, também atua nessa área. Inclusive, o Antônio, até antes de mim, ele já tinha um interesse muito voltado ao direito imobiliário, não é verdade, Antônio? Ele entrou na faculdade, inclusive, devido a um problema imobiliário que estava assolando a família dele, e ele buscou resolver uma coisa que há anos não resolviam, para você ver como que é interessante, né? Muitas pessoas ingressam na área do direito para satisfazer uma necessidade deles que outras pessoas não conseguiram, né, resolver. Tia Elaine aqui já entrou também na live. Compartilha aí, Tia Elaine, com o pessoal. Tati também compartilha, para a gente conseguir fazer essa live chegar ao maior número de pessoas possíveis. Exatamente. Eu já estou compartilhando aqui pelo outro aparelho. Sim, exatamente. E eu vou fazer o seguinte então, Madison, até para não avançar muito o horário, como a gente vem extrapolando todo dia, eu já vou começar a apresentar aqui o conteúdo. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida no decorrer da explanação, podem fazer a pergunta, tá? Quem tiver interesse em participar no final, nós vamos abrir espaço, vocês se manifestem. Nós chamaremos vocês aqui ao vivo, entrarão dentro da live, poderão fazer perguntas, nós responderemos. Vamos criar essa nova metodologia, né, Martson? De realmente... Ó, antes, todo mundo que está aqui, dá o coraçãozinho aí, pessoal. Clica aí. Isso, muito importante. Muito importante para o algoritmo do Instagram entender que tem relevância o nosso conteúdo e mandar para diversas pessoas. Ó, Marcos _Vic também já chegou, ó, nos acompanhando, não perde uma live também. Exatamente, vamos lá. Espectador aí, VIP. Ó, vocês são feras, orgulho de poder ser amigo de vocês. Que é isso, Antônio? O Antônio, Marcos, só uma curiosidade, o Antônio sempre me chamou a atenção
Eu sempre vi essa característica nele, a capacidade de memória, né? Ele tem uma mente fotográfica espetacular. Eu lembro que nas aulas que nós tínhamos, ele demonstrava isso de uma forma muito tranquila, entendeu? Ele pegava aquele conteúdo muitas vezes passado na lousa e aquilo ficava gravado realmente, parecia que ele tirou uma foto daquilo e o que estava escrito lá, palavra por palavra, ele tinha decorado na cabeça dele. É uma memória muito, muito, muito legal. Para quem trabalha na área do direito, espetacular, né? Exatamente, ó, entrou aqui a Matos 1650, é a Ruth Matos, né? A gente chamava ela de Rutinha, lá no Arnaud, né? A gente foi estagiário na época de estagiário? da época de estagiário. Então, Rutinha, um abraço para você, hein? Quando quiser, o espaço está aberto aqui para discutir sobre nossos, né, nosso conhecimento jurídico e coisas do gênero. Mas hoje nós vamos falar, talvez, sobre as formas de extinção do contrato. Isso, tanto de compra e venda quanto de locação. Maravilha. E quais são as formas mais, assim, como que poderia dizer? A forma mais conhecida. A gente primeiro começa As mais pelo mais comuns. conhecido, depois a gente vai pelo mais técnico, né? Maravilha, maravilha. Pessoal, vamos então começar sobre o tema. Esse tema é muito importante. Eu já disse no começo, mas vou repetir que o pessoal chegou agora também. É o seguinte, começamos a ter muito questionamento, começaram a buscar muitas informações com a Moreira e Costa Assessoria Imobiliária sobre situações que prevê que seja possível, né, uma rescisão contratual, um distrato, seja lá o que for, uma extinção do contrato. E também como ele é feito, como ele deve ser feito, tá? O mundo imobiliário, ele segue, claro, né, a Constituição Federal, ele segue o Código Civil, o Processo Civil, porém, algumas áreas do mundo imobiliário têm lei específica, como, por exemplo, a lei do inquilinato, que rege as locações residenciais, né? Também tem a lei do distrato, de 2018, que foi uma lei que chegou há pouco tempo, for pensar, né, no mundo jurídico, 4 anos é pouco tempo, que veio para regular, de certa forma, um tipo de distrato, né, que eu falarei com vocês aqui, um tipo de rescisão contratual que eu falarei aqui com vocês. Extinção do contrato, mais precisamente falando, para não gerar uma confusão, tá? Então eu vou trabalhar aqui com vocês hoje tanto o panorama geral, como o Dr. Marcos falou, como alguns aspectos que incidem em uma área específica, como a locação, como o contrato de um imóvel comprado na planta, entendeu? Então hoje a live vai servir para tirar esse tipo de dúvida para vocês. Então, caso vocês tenham alguma curiosidade, alguma dúvida referente a esse assunto, já vão preparando aí, já vão fazendo suas perguntas, que no decorrer da live a gente vai respondendo elas pouco a pouco, e ao mais avançar da live também abriremos espaço para que seja feita pergunta, algum comentário com a live, dentro da live. Chamaremos você, aceitaremos o convite e você participa aqui da live com a gente, ó. Marivaldo, boa noite, Marivaldo, tudo bem? Cheguei, olha lá, cheguei. Marivaldo, hoje vamos falar de extinção contratual, hein? É um tema bem interessante. Claro, voltado ao mundo imobiliário hoje, que é segunda do imobiliário, mas muito do que falaremos aqui hoje serve para outros tipos de contrato. Mas hoje nós vamos focar no direito imobiliário, tá bom? Agora vamos realmente ao assunto, Mardson. Você perguntou, qual que é a forma mais comum e mais corriqueira de extinção do contrato? Posso falar tranquilamente que seria o distrato. Distrato. Agora, o que vem a ser um distrato, Mardson? O distrato, ele é aquele simples ato que há uma conveniência entre as partes do contrato, tá? Tanto o contratante quanto o contratado, na qual que, por algum motivo específico, pode ser vários elencados, eles veem por bem que aquele contrato seja extinto, não tenha mais valor. Ele não tenha mais valor no mundo jurídico, tá? Lembro que o distrato é um tipo de contrato muito... É um contrato, um distrato é um contrato, é engraçado isso, né? O distrato é uma forma de extinção do contrato que deve ser muito bem pactuada, deve ser muito bem trabalhada. Para quê? Para que não haja nenhum tipo de prejuízo entre as partes, ou se houver o prejuízo dentro do próprio distrato, possa ser analisada uma forma de compensação, tá? Por exemplo, Marcos, vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer aqui de conta que eu estou vendendo uma casa para você. Estou vendendo uma casa para você, nós combinamos valores.
formas de pagamento, você trabalha por CLT, por exemplo, entendeu? E aí nós fazemos esse contrato, fazemos toda aquela forma que é necessário dentro do direito para que tenha validade o ato do contrato, e vamos seguindo, né, esse contrato tranquilamente. E aí chega em algum momento que você começa a ter dificuldade para pagar. Poxa, eu tenho dificuldade para pagar, não estou conseguindo arcar com esse compromisso. Eu vou entrar em contato com o Cauê e vou falar com ele se há essa possibilidade de eu desistir desse negócio. Eu vou desistir desse negócio porque eu não estou conseguindo arcar com o compromisso e eu não quero trazer nenhum prejuízo para ele. Aí você entra em contato comigo, fala, poxa, Cauê, eu não estou conseguindo arcar mais com o compromisso que eu tenho com você porque eu perdi minha fonte de renda. Então, eu queria ver com você se haveria a possibilidade de a gente fazer um distrato, entendeu? Vamos encerrar esse negócio do jeito que está. Então, esse seria o distrato puro, distrato simples. Mas aí, devido à nossa relação, né, de amizade, né, você ficou somente 3 meses no imóvel, por exemplo, né, um imóvel que já estava desocupado, não trazia nenhum tipo de renda, e você até trouxe benfeitorias. Se você entrou no imóvel, você pintou o imóvel, você fez o trabalho de jardinagem no imóvel, eu falava, vou fazer o seguinte, Markson, como você me pagou esses primeiros 3 meses e antes de começar a atrasar, você já me procurou para fazer um distrato, já que você não teria condição de pagar por um motivo específico nesse caso, então eu vou devolver metade do valor que você pagou para mim a título de compensação pelas melhorias que você fez. A pintura do imóvel, a jardinagem, entre outras coisas. Notem que esse tipo de compensação não é obrigatória. Ela tem que ser algo em consenso. Por que eu falo isso, Markson? Porque a partir do momento que você tenta vir com um distrato, colocando uma cláusula compensatória a qualquer tipo de motivo, a gente não consegue chegar em uma disposição que caracteriza um distrato. Aí vai para uma outra categoria que nós trabalharemos no decorrer da live, que aí sim isso pode ser discutido, tanto extrajudicialmente quanto judicialmente, a depender do contrato, tá bom? Então o distrato é simples, pessoal. É o arrependimento que o contratante ou o contratado tem do contrato, que ele aciona a outra parte, tá? E eles convêm, né? Eles vão convencionar, na verdade, a extinção daquele contrato para que não tenha mais os efeitos programados para o futuro, tá? Lembrando que há a possibilidade, em alguns casos, se for realmente da vontade dos dois, de ser feito algum tipo de compensação ou algo do gênero. Muito simples o contrato, o distrato, né, Markson? Acho que é a forma mais simples que tem. É muito simples. Agora, aproveitando isso, vou utilizar, pessoal, durante toda a live, sempre que couber, no caso, esse exemplo que eu coloquei de eu vender um imóvel para o Dr. Markson, que aí vocês vão ficar mais habituados à diferença dos tipos de extinção do contrato. Tem um outro tipo de extinção que pouca gente conhece. Pouca gente, assim, os que não estudam o direito, ou então que atuam em direito sem ser no direito civil. Atuam em direito criminal, direito trabalhista, alguma outra esfera do direito, que é a resolução contratual. A resolução contratual, ela aconteceria se a solicitação da extinção ocorresse por um inadimplemento de alguma cláusula contratual. Entendeu? Ó, calma aí. No distrato existe a possibilidade de não perder o arras. Outra aula nós vamos falar disso, tá? Outra aula nós vamos falar disso. Mas isso que você falou, Marivaldo, seria mais ou menos um acordo do distrato, entendeu? Isso poderia ser convencionado no distrato por acordo. Há essa liberalidade, é uma coisa aberta. A apresentação da vontade das partes. Então, realmente, é possível isso. Em uma outra aula falaremos sobre o arras, que é muito interessante também, viu? Muita gente consegue utilizar essa ferramenta para garantir a sua vontade. É muito interessante. Ô, Vagninho entrou. Bem-vindo, Vagninho. Tudo bem? Vagninho, grande amigo nosso. Vagninho, satisfação. Mas, Cauê, agora surgiu uma curiosidade aqui. O que é arras? Pode mandar. Arras? Arras é como se fosse uma garantia, Markson. É que o arras é um aspecto muito detalhado. Por exemplo, o arras, você faz um contrato ou um pré-contrato e você já vai e paga aquela entrada. Vou pagar aqui esse valor só para garantir que eu vou realmente comprar o imóvel. Entendeu? Então, isso é caracterizado como arras. Só que tem uma diversidade de arras. Alguns dele garante o negócio, mesmo se a outra pessoa se arrepender, no caso o vendedor,
E já tem alguns casos que não. Mesmo com essa garantia, o outro pode se arrepender e aí não tem validade para esse aspecto ARRAS. Então, em uma outra aula, nós falaremos sobre garantias contratuais, poderemos falar até uma sugestão de tema, dentro do contrato imobiliário, e falaremos a distinção dos dois. Quando ele pode servir para garantir um imóvel, mesmo com arrependimento da outra parte, em seguir com o negócio, e quando ele não tem essa prerrogativa. Tá bom? Mas deu para entender mais ou menos? É uma garantia. É uma garantia que você dá pela aquisição, pelo aquele negócio que você está fazendo. Maravilha. Agora vamos à resolução. A resolução acontece quando há, como eu disse, né, o inadimplemento. Como é o inadimplemento? O não cumprimento de alguma das cláusulas contratual. Isso tanto no contrato de compra e venda, quanto no contrato de locação. O distrato também, ele caberia no contrato de compra e venda, no contrato de locação, tá? E, então, por exemplo, a gente faz aquele mesmo negócio, só que você, em vez de me chamar antes para falar, ó, não vou ter condição, você sabe que não vai ter condição e você começa a atrasar uma parcela. Aí você vai lá e atrasa uma outra parcela. Aí atrasa uma terceira parcela. Isso possibilita que seja feita uma resolução contratual, que é uma rescisão, é uma extinção do contrato baseado no inadimplemento da outra parte, tá? Claro que isso é feito mediante prévia comunicação, normalmente notificação, especificando tudo certinho, tá? E também com essa resolução contratual, você tem a possibilidade de findar aquela lead, né? Aquela possível lead, mas aquele inadimplemento, sem precisar entrar necessariamente no judiciário. Então você tem uma economia financeira e uma economia temporal com isso, tá? Só que a justificativa é essa, mesmo a outra pessoa não querendo, você utiliza dessa prerrogativa e você força uma rescisão contratual, tá? Lembre-se que tem muitos contratos de compra e venda, ou até mesmo de locação, que eles são regidos pela lei da arbitragem. Então, quando há essa lei da arbitragem, há ainda um pré-judicial, né? Porque antes de você tentar entrar com um processo judicial, você ainda tem que respeitar a arbitragem, tentar resolver aquela situação de uma forma arbitral, que também seria um segundo estágio, antes de chegar no terceiro, que seria realmente entrar no judiciário para cancelar esse contrato, tá? Então, a resolução é como se fosse um distrato, só que a gente fala o seguinte, o distrato é como se fosse uma... Não, minto, estou falando besteira. Resolução não, a resilição, que tem uma diferença, eu vou explicar para vocês. A resolução nada mais é do que o inadimplemento de alguma cláusula contratual, ali explícita, tá? Explícita, aonde possibilita que seja feito o encerramento daquele contrato baseado nessa cláusula não cumprida. É bem simples, ó. Não esquece de pedir para a live, para quem estiver na live, acionar o coração. Vamos divulgar. Pessoal, quem puder aí nos ajudar, clique aí no coraçãozinho, compartilhem com seus amigos, clique aqui no aviãozinho, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais pessoas assistirem a live, o algoritmo entende que ele tem uma relevância e vai começar a apresentar o conteúdo para mais pessoas, e aí a nossa comunidade cresce cada vez mais, e a troca de experiência, a curiosidade alheia também vai nos engrandecer, porque muitas vezes a pessoa pensa em uma coisa que você não pensou. Poxa, muito interessante essa pergunta, não tinha pensado nisso, mas também me interessa saber. Então, todo esse aspecto que rege a rede social, ela é de extrema importância para que a live tenha o sucesso que todos nós queremos, né, Marlison? Com certeza, né? Porque a ideia aqui é transmitir o conhecimento. Né? Exatamente. É transmitir o conhecimento e levar o direito que até então é inacessível para a maioria, de uma forma que, né? Peço que ignorem aqui o indivíduo com o intelecto decrescente que achou de acelerar bem aqui na janela, né? Então ignore. Daí é um fato... É o fã. Um fã, ele achou de chamar a atenção justamente aqui embaixo, ignore. Mas a nossa ideia é justamente essa, né, Goiânia? Não é à toa que estamos aqui toda segunda e quinta, acontecer, exceto se algo realmente bem extraordinário impedir a gente de fazer, né? Mas a gente vem, tipo, entrar na rua, a gente corre para estar aqui às 8h08 entregando material, conteúdo de primeira qualidade, né? Porque são entregues por pessoas especializadas no assunto, né? Exatamente. Então, lembrando que nós tomamos esse cuidado, pessoal. Nós só trazemos a vocês aqui conteúdos no qual nós não só estudamos, mas aplicamos a teoria na prática para que a gente tenha certeza que isso funciona dessa forma. Como nós dissemos já em outras lives, em muitos aspectos, né, a teoria se difere da prática, né, Márcio?
E o que nós trazemos aqui, o que nós trazemos aqui é a teoria, é uma teoria que já foi aplicada por nós, e nós sabemos como que funciona isso, inclusive no mundo extrajudicial, judicial, dependendo do caso. Aqui a pergunta da Elaine Rossignati, ó. O proprietário pode fazer esse pedido? Sim. Na verdade, a resolução pode ser feita por qualquer uma das partes, desde que a parte contrária tenha deixado de cumprir alguma cláusula contratual. Nesse mesmo exemplo, Marcos, vamos fingir que em vez de você deixar de pagar o valor, né, mensal, dentro do contrato está lá estipulado que eu teria responsabilidade, eu como vendedor, teria responsabilidade, antes mesmo de ter concluído, ter findado o pagamento desse valor, efetuar a transferência da matrícula para o seu nome, dentro de um prazo específico. E eu não faço isso, eu não transfiro o imóvel para o seu nome, uma coisa que já tinha sido previamente pactuado. E isso ensejaria, permitiria que você entrasse com um pedido de resolução contratual por uma falta contratual minha, uma inadimplência contratual minha. Então, quando a gente fala em contrato, pessoal, nós falamos em como que fala? Inadimplência, né? Que a gente costuma associar inadimplência à falta de pagamento, né? É uma questão monetária. Quando a gente está falando de contrato, inadimplência é qualquer descumprimento de cláusula contratual, tá? Qualquer descumprimento de cláusula contratual caracterizaria isso. Então, muito importante vocês entenderem isso. Então, respondendo à pergunta, sim. O proprietário pode fazer o pedido, a outra parte também pode fazer o pedido. Quem se sentir prejudicado pelo descumprimento de cláusula daquela compra e venda ou locação pela outra parte, pode ensejar, sim, né, desse preceito de extinção de contrato, tá? Essa, pessoal, ó, prestem atenção, é a resolução. Resolução, extinção do contrato por inadimplemento de alguma cláusula contratual. Falo isso porque agora nós vamos avançar para um novo tópico, né, que é um outro tipo de extinção e tem um nome muito parecido, que é a resilição. Resilição. Entendeu? A resilição é muito... para você ver. E olha, Martinson, que muitos advogados, eles acabam tendo dificuldade em processo, eu não digo nem perder, eles acabam tendo dificuldade em processo ou conduzir alguma coisa nesse sentido, justamente por não saber a diferença desses tipos de extinção. Eles tentam aplicar a nomenclatura de um para o outro, e o juiz está tratando o caso baseado em uma expectativa, e quando vai ver, muitas vezes em audiência, o cara está buscando outro direito que não foi colocado em pauta ali. O cara vai, vamos falar agora aqui de resilição. E o cara, por algum equívoco, por falta de conhecimento, vai lá e coloca resolução. Então o juiz está tratando aquela extinção contratual de uma forma. Quando vai fazer alguma audiência, alguma coisa, ele vê, pô, mas isso que você está me pedindo aí não é o que você colocou no papel. O que você está pedindo é uma outra coisa, entendeu? Por isso eu falo, pessoal, que isso não significa que o processo será perdido, tá? Por até uma economia processual, o juiz entender que ali é um dano facilmente sanado, ele faz a correção, pede, né, para o otorgado, o advogado fazer a correção necessária e segue dali mesmo, não tem nenhum problema. Olha aqui que legal. Ó, a Andréia Patrícia é uma colega de classe, estudou com a gente. Bem-vinda, Andréia. Inclusive, amanhã nós temos uma audiência com ela. Olha que legal ela aqui nos acompanhando. Muito bem-vinda, Andréia. Aqui, ó, consta nos contratos de locação a obrigação de, ao final do pacto, o locatário tem que entregar o imóvel pintado. É uma cláusula abusiva? Olha, isso aqui não vem no contexto aqui agora, mas eu vou responder porque isso afeta 110% dos contratos de locação. Muito bem falado, Marivaldo. Isso, por incrível que pareça, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, é uma cláusula abusiva. Você sabia, Martinson? Não. Desde que a degradação da pintura ela ocorra de forma natural, entendeu? Que seja aquela degradação natural de uso, não há essa obrigatoriedade em você efetuar a pintura. E a maioria das pessoas não sabem disso. Eles acham que ao final da locação eles devem efetuar a pintura de todo o imóvel. Se for, repetindo, se for a degradação natural da pintura, a degradação do uso habitual, você não tem essa obrigação. Ela caracteriza, sim, uma cláusula abusiva. Agora, por exemplo, você tem uma criança pequena em casa. A criança pintou todas as paredes do imóvel que você locou. Aí você entende que você trouxe um prejuízo não natural ao imóvel? Aí sim você tem
aquela questão de fazer a readequação, tá? Agora tem uma coisa que gera uma briga muito grande. Qual que é a briga muito grande nesse caso específico? Muitas vezes as pessoas colocam uma cláusula específica falando que isso faz parte do contrato, tá? E isso, por enquanto, está gerando uma dúvida muito grande. A defesa, normalmente, quando isso é acionado judicialmente, é essa que eu falei. Se for a utilização natural, degradação natural da pintura, não tem essa obrigação, né? Mas não é um entendimento unificado. Há ainda, né, alguns juízes que entendem que isso fazendo parte do contrato deve ser respeitado. Então é muito importante você explicar o porquê aquele contrato apresenta aquela cláusula. É um contrato leonino, onde você não pode opinar? É de uma imobiliária que tem um contrato padrão e aquilo que você segue você não loca? É uma coisa. É um contrato onde o locador ele consegue comprovar que foi feito, sim, um prévio acordo que, independente da condição do imóvel, da pintura do imóvel, está dentro do contrato, a pintura ao final do contrato? Aí o juiz pode entender de uma outra forma. Então, nesse caso, é uma cláusula não leonina que vocês pactuaram e você estava ciente que estava sendo acrescida essa responsabilidade a você. Mas eu acho que eu entendi o que o Marivaldo quis dizer aqui, que a maioria dos contratos prevê isso de forma leonina e não há essa obrigação de pintura do imóvel se a degradação da pintura ocorrer de forma natural, não for nada provocado, né, pelo locatário ou até terceiros, que aí ele também se responsabiliza porque ele está na posse do imóvel naquele momento, tá? Agora, voltando, você quer falar aqui, ó, que a Tati te mandou aqui uma coisa, né? Peraí, mandar um alô para Flavinha. Flavinha, ela tem uma loja virtual também. Ela é quase que uma blogueira, né? Uma influência aí do Instagram, né? E tá acompanhando a gente aqui na live. Flavinha, um abraço para você. Diz a Maria que manda um abraço. A Maria é amiga da minha filha, Leandra. Então, legal. Sempre que pode, ela aparece por aqui. Uma menina de ouro, inclusive. Então, fica aí meu abraço para você. E manda um abraço para ela aí também, Cauê. Manda aí. Como que é o nome dela? Desculpa. Flavinha. Flavinha, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Espero que o conteúdo de hoje agregue algum valor para você ou para qualquer pessoa que você conheça que esteja passando por alguma situação dessa, né, de extinção contratual, na qual você vai poder agora apresentar a sua sabedoria para esse pessoal. Vai falar, poxa, Flavinha, que legal saber que você está preparada para lidar com uma situação como essa. Espero que aproveite bastante o conteúdo de hoje, tá? Espero que você realmente veja alguma coisa benéfica em nos ouvir durante esse período, né, uma segunda-feira à noite, e que espalhe esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Muito bem-vinda novamente, Flavinha. Ó, aproveitando aqui, Marcos, Marx _V, que mandou, os tribunais superiores já fixaram porcentagem em caso de extrato? Já tem isso, eu falarei mais para frente, mas eu já posso adiantar que falaremos sobre esse tema sim, tá? Fixação de porcentagem de extrato. Tá bom? Maravilha. Vamos lá, resilição. Resilição, ela tem um desdobramento que ele pode ser considerado bilateral, que nada mais é do que o distrato, tá? A resilição bilateral é o distrato, aquele que nós falamos inicialmente. Mas também a resilição unilateral. A resilição unilateral, que somente uma das partes do contrato pode solicitar o encerramento do contrato, a extinção do contrato, tá? Só que o interessante da resilição é que não há a necessidade de ter algum tipo de descumprimento de cláusula. Não precisa ter nenhum tipo de inadimplência, né, para que ele seja utilizado a resilição. Aqui, ó, que legal que está nos acompanhando aqui, Martson. Mais um colega de classe, que bacana. O pessoal hoje está nos acompanhando em peso, hein, Martson? Doutor Sérgio Bicudo. Doutor Sérgio Bicudo, inclusive, ele é um parceirão nosso, um irmão, assim, que está nos devendo uma visita aqui na live, que eu já chamei. Viu, Sérgio? Você está intimado, já chamei para falar aqui na live, para a gente compartilhar. Porque, assim, a gente passou um período, né, Cauê? Então, assim, a faculdade é um período meio desgastante, a gente não vive, sobrevive. Sim. Mas é um período gostoso, que a gente lembra né? A gente tem boas lembranças. Quando acaba, sente falta, né? Nossa, quando eu passo na frente da faculdade, bate aquela nostalgia, é muito estranha a sensação. Ao mesmo tempo que nós não vemos a hora de acabar, quando acaba, a gente sente uma falta tremenda. Exatamente. Inclusive, eu estive lá essa semana. Semana não, né? Na verdade, mês passado,
que começou há 2 semanas, né? Que terminou há 2 semanas, normal, acontece. Eu passei por lá, foi acho que uma quinta-feira à tarde, estava aquele clima de sexta-feira, aquela coisa assim, aquele ambiente acadêmico, né? Só que, Uhum. graças à pandemia, o centro já não tem mais o mesmo brilho. Então, essa nossa conexão aqui faz a gente lembrar com saudades até das zoeiras, Sim, né? Aqui das zoeiras. sim. O Marco Júris 2524 entrou aqui. Moreira, quem aqui? Moreira, Moreira Raquel, essa aqui eu acredito que seja minha tia, hein? Muito pois bem-vinda, é. tia. O Marcos Júris entrou aqui também. É o Marcão, o doutor Marcos Lima, grande amigo. É uma pessoa que eu Hum. tenho o prazer de chamar de amigo, de chamar de irmão. Um cara que sempre que eu posso ajudar no que for preciso, também estou aí. Né? Faz um trabalho social muito bacana, que é nas comunidades, né? Doutor Marcos Lima, que inclusive, ó, a Camila aqui também, que é a esposa dele, né? O doutor Marcos Lima é um grande irmão que a vida me deu, né? Então, é, assim, uma pessoa sem explicação, né? Faltam palavras para defini-los. Né? Marca, um abraço para você, hein? Tamo junto. Legal, legal. Aqui, ó, eu vou aqui falar de uma forma mais simplória. O Antônio fez uma pergunta aqui, eu vou responder de uma forma mais simplória. Não é tão simples assim a resposta, tá? Ela requer um pouco mais de elaboração, um pouco mais de tempo, que não daria tempo aqui. Mas ele perguntou aqui quais os tipos de contrato de locação existente, tá? Fazendo aqui de uma forma simplificada, podemos falar que são as locações residenciais, as locações comerciais, que algumas também se confundem, ou até devido a algumas características com arrendamento, tá? E também locações de vagas de garagem, vagas de estacionamento. Por incrível que pareça, há essa distinção da vaga de garagem, da locação de vaga de garagem para um contrato não comercial de locação e um contrato residencial de locação, tá bom? Então, basicamente, os mais utilizados aqui seriam esses quatro, tá? Esses três que eu falei e o arrendamento. Tem algumas características. Agora, voltando ao ponto da resilição, Marson, que eu estava falando, o interessante da resilição é que ela tem que ser expressa em contrato, tá? Então, dentro do contrato de compra e venda ou de locação, tem que estar lá disposto que as partes falem a respeito do contrato de locação de aluguel para a temporada. Também, muito bem pensado, tem características próprias. Um dia de live nós podemos falar só de contrato de locação. Vamos colocar esse assunto até próximo da época de temporada, fim de ano, que o pessoal aluga muita casa para passar Natal, Ano Novo, Carnaval. Sim. É uma ótima sugestão de tema, Antônio, do mundo imobiliário, para que vocês não caiam em golpe, para que vocês estejam protegidos, para que vocês saibam até onde vão os seus direitos, até onde vai o direito do locador. Um tema muito pertinente mesmo. Ó, Nath Brito chegou também. Tá? Como eu estava falando, a resilição tem que constar lá no Proibido Declarações de Amores na live, né, Cauê? Aí a Tati, ó. Ela tá aqui já dando uma freada pelo jeito, Marcos. Como eu estava falando, até perdi agora a linha de raciocínio. Coisa que só o doutor Marcos Lima proporciona. Ele vem aqui numa live fazer declaração de amor para mim, né? Mas como eu estava falando, Markson, é muito importante, caso você queira utilizar essa prerrogativa em um contrato, que você exponha isso dentro do contrato. Olá, boa noite, feliz Dia dos Pais a todos os papais aqui da live. Oh, muito obrigado, Nath, muito obrigado mesmo. Já que é minha amiga de Minas Gerais, Jaque, muito bem-vinda, hein? Muito bem-vinda. Espero que goste do conteúdo. Hoje nós estamos falando sobre formas de extinção de contrato dentro do mundo imobiliário, tá? Tanto questão de compra e venda, questão de locação, tá bom? A gente já avançou um pouco na live, mas ainda tem bastante conteúdo. Dá para você aproveitar bastante ainda. Ó, mas já então... que, aproveitando aqui, Cauê, aproveitando que chegou gente aqui lá de Minas, né? Gente nova que nós não conhecemos. Só frisar, pessoal, o doutor Cauê é especialista em direito imobiliário. Toda segunda nós estamos aqui falando exatamente sobre esse tema, tá? E quem quiser segue eu aí também para falar sobre qualquer coisa relacionada ao mundo dos imóveis, né? E eu, para quem não me conhece, Marcos Costa, advogado criminalista,
que, né, assim, dispensa apresentações, diga-se de passagem. Todo dia tem uma postagem nova lá, aqui no meu Instagram, e falar lá no meu Instagram, né? Aqui no meu Instagram. Então me segue aí para vocês aprenderem qualquer coisa sobre direito penal. Então, tendo dúvidas sobre o assunto, críticas, sugestões, estamos abertos aqui, né? O canal é público, né, Cauê? A gente está aqui para ouvir o nosso Exatamente. público. Então segue a gente aí, que vocês têm muito a aprender. E nós também, né, em agregar conhecimento a vocês. Beleza? Continue, Cauê. Exatamente. Nos seguem aqui nas redes sociais, aqui ó, @Cauê_advogado e @Mardson Costa. Segunda-feira, sempre às 8h08, tem a segunda do imobiliário. Quinta-feira, sempre às 8h08 também, tem a quinta do penal. Ó, já que aproveite e tire suas dúvidas com os doutores. Ó, vocês vão amar. Eles são extremamente competentes. É isso mesmo. Aqui o espaço nós abrimos para que vocês possam tirar dúvidas sim, tá bom, pessoal? Quem quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida... Já vai sorteando aí quem vai querer entrar aqui ao vivo com a gente, hein? Não, sim, sim. Quem quiser participar, pessoal, se manifeste que a gente vai chamar vocês sim para participar dentro da live, tá bom? Mardson, agora para a gente continuar lá, a gente estava falando sobre a resilição, essa diferença, né, de bilateral para unilateral, que a bilateral nada mais é do que o distrato, que nós falamos no começo da live, e a unilateral é manifestada somente por uma das partes, mas que para isso tenha validade e eficácia, tem que constar dentro do contrato, seja ele de compra e venda, de locação, tá bom? Esses institutos de extinção, pessoal, esses específicos que eu falei até agora, ele cabe para diversos outros contratos, bancário, por exemplo, diversas outras coisas, né? Mas nós estamos focando aqui dentro do âmbito imobiliário, tá bom? E uma coisa interessante da resilição, que ela é muito utilizada para prestação de serviço, Márcio. Por exemplo, sim, a locação é uma prestação de serviço, você não concorda? Você está prestando, é uma forma de prestação de serviço, muitas vezes. Então, você pode colocar uma cláusula dessa para que, em qualquer momento da locação, a pessoa possa sair daquela locação sem pagar multa, por exemplo. Entendeu? Nós, por exemplo, como profissionais do direito, advogados, nós fechamos um contrato de prestação de serviço de forma indeterminada. Nós podemos colocar dentro do nosso contrato uma cláusula de resilição para que, em qualquer momento, claro, comunicando previamente, normalmente eles colocam um prazo aí entre 15 e 30 dias, né? Que haverá extinção daquele contrato por falta de interesse. Não há a necessidade de você justificar, né? Então, eu não quero porque eu achei outro imóvel mais barato. Eu não quero porque a porta é azul e eu gosto de porta vermelha. Não há essa necessidade, desde que tenha cláusula dentro do contrato. Entendeu? Então você pode extinguir o seu contrato por resilição unilateral e assim cada um segue sua vida a partir daquele momento. Repetindo, muito utilizado em contratos onde há uma prestação de serviço continuada, ou então uma prestação de serviço por período indeterminado, que são diferentes, prestação de serviço por temporada, entendeu? Há toda essa possibilidade. Então nós falamos hoje já de extrato, da resolução. Distrato nada mais é do que a vontade das partes em encerrar aquele contrato. A resolução, que é o encerramento do contrato por inadimplemento de uma das partes, de alguma cláusula contratual. A resilição, que se divide na bilateral e unilateral. A bilateral volta ao distrato e a unilateral é você expressar sua vontade de encerrar o contrato ali. E agora vamos na que as pessoas mais conhecem, por incrível que pareça. Não é a mais utilizada, mas que as pessoas mais falam sobre, mais nos questionam, que é a rescisão contratual. Muitos não sabem, mas é muito importante vocês entenderem que rescisão contratual só acontece mediante ação judicial. Se você fez um distrato, um acordo com alguém, você não fez uma rescisão contratual, você fez um distrato. Se no seu contrato tem lá a possibilidade de você extinguir o seu contrato sem prestar conta de nada, só demonstrando seu interesse, que seria a resilição, ali você está resilindo o contrato, você não rescindiu o contrato. Rescisão contratual é unicamente feita de forma judicial. Então, se alguém falar para você que vai fazer a rescisão contratual sem que tenha entrado com uma ação, sem que entre com uma ação, isso não é verdade, não é possível. Ele pode estar utilizando de algum dos outros institutos, resolução, resilição, distrato, mas não a rescisão contratual, tá, pessoal? Aqui, ó, Pepe de Gru, Pedro, de Curitiba. Olha que legal. Do Curitiba, maravilha. Muito legal.
Uma pergunta interessante aqui, ó. É obrigatório que um advogado avalie o contrato de distrato? Muito interessante. Já percebi aqui que a Tatiana entendeu que o distrato é um contrato. Isso já é bem importante. Parabéns, Tati. Vamos Isso lá. aí. É sinal que você está fazendo o conteúdo muito bem, Cauê. Legal, exatamente. Quando a gente vê que o pessoal que conversa com a gente, ele consegue fazer uma pergunta inteligente dessa, você vê que realmente o conteúdo está sendo passado de uma forma bacana. Contrato, isso é de forma geral. Aqui é difícil a gente falar que às vezes as pessoas acham que a gente está puxando a sardinha para a nossa profissão. Mas eu acredito que qualquer tipo de contrato, antes da sua assinatura definitiva, é interessante você consultar um advogado de sua confiança. Por quê? Porque o contrato ou o distrato, que nada mais é do que um contrato de extinção do contrato, olha que complexo. O distrato é um contrato de extinção do contrato. Ele pode ter algum tipo de pegadinha ou gerar alguma responsabilidade para você que você não está vendo, você não verifica ali de cara, pode estar escondido em algum tipo de palavra que foge do seu habitual. Que isso é praxe da maioria dos advogados, infelizmente. Nós, da Moreira e Costa Assessoria Imobiliária, nós procuramos fazer o contrato da forma mais clara possível, para que o cliente entenda, não tem ali nenhuma palavra de duplo sentido, não tem ali nenhuma palavra que não seja possível a fácil interpretação do cliente, para que realmente o cliente entenda o que está sendo escrito ali, qual que é a obrigação, a responsabilidade de cada um deles, tá? E isso não tira em nada, como eu posso falar? A validade e a eficácia do contrato, tá? Isso não muda em nada. Você utilizar um palavreado simples não significa que o contrato foi mal redigido, né? Isso é muito importante falar, porque as pessoas muitas vezes associam um bom contrato com a complexidade que contém nele. E não é isso. Um bom contrato, pelo contrário, ele tem que ter uma simplicidade muito boa, entendeu? Para que qualquer um ao ler consiga interpretar e entender do que se trata aquele contrato. Tem muitas ações de rescisão, por exemplo, Markson, que o juiz leva mais tempo para entender o contrato do que para julgar. Muitas vezes ele tem que fazer uma audiência saneadora, que é um tipo de audiência, ele vai chamar as partes só para entender o que é aquele contrato, porque ao ler o contrato você não consegue entender do que se trata o contrato. Então ele vai fazer uma audiência só para entender. Pessoal, eu não entendi esse contrato. O que você contratou? Aí você fala. O que você ofereceu para ele? Aí ele vai tentar ver se dentro daquilo que está escrito tem alguma coisa relacionada ao que vocês falaram, porque o próprio juiz não consegue entender o que está escrito ali. E isso, ao meu ver, né, não agrega em nada no mundo jurídico, Marcos. Não agrega em nada. Exatamente. Muita terminologia jurídica, né, em outro idioma, só para dizer que é chique. Os famosos eufemismos, né? Exatamente. Quando coloca um latim em um contrato, quando você vai fazer uma petição, tudo bem, porque quando nós estudamos o direito, nós utilizamos muito o latim. Mas em um contrato, por exemplo, de locação, contrato de compra e venda, você colocar um termo em latim, cara, ao meu ver, é até uma forma de faltar com respeito com o seu cliente, entendeu? Porque é uma relação comercial simples, que você tenta agregar um valor que não precisa. Eu, por mim, por experiência própria, os clientes, eles gostam muito mais quando há eficácia no contrato de 2 folhas do que um contrato de 20 folhas com termos em latim, inglês, alemão, que na hora que ele precisa se utilizar do contrato para defender algum direito dele, ele não consegue porque ele não entende o contrato. Exatamente. Aí tem que procurar um intérprete, né? Ainda bem que na Moreira e Costa tem gente capaz de interpretar o contrato em outro idioma, né, Cauê? Inclusive, nós temos esse diferencial, é legal. Nós conseguimos fazer a tradução em algumas línguas, pessoal. Nós estamos aí trabalhando, estudando bastante, principalmente o Dr. Markson, para que agregue valor com esse tipo de serviço. Então, mesmo contratos internacionais, nós conseguiríamos auxiliar vocês. Exatamente. Cauê, a Camila perguntou aqui, contrato de distrato tem prazo? Contrato de distrato? Contrato de distrato tem prazo? Não. Não tem, porque o distrato é a extinção absoluta do contrato, tá? Então, não tem prazo. O prazo, assim, para você ingressar com o distrato, se for isso, o prazo para você entrar com o distrato é a vigência do contrato. Se o contrato são de 36 meses, você tem até o 35º para entrar com o distrato.
Isso sim. Agora a questão de prazo após o encerramento do. Após não, como posso dizer? Agora a validade do distrato. Após a conclusão, antes da conclusão, aí não teria um prazo, não. Tá? Eu vou voltar aqui, tem algumas perguntas que nós deixamos passar, Marson. Aqui, ó. A Vic Marques perguntou se os tribunais superiores já fixaram algum percentual em caso de distrato. Isso é importante. Não, esse aí eu já até falei. Não respondi, mas falarei sobre isso mais para frente, porque há sim um entendimento sobre isso. E eu vou explicar para vocês. Aqui, ó. A Elaine Rossignati, existe um prazo para desistência de contrato sem prejuízo monetário? Vamos dizer o seguinte, se for um contrato onde você não viu o bem que você está adquirindo, seja casa, por exemplo, uma casa na planta, tem aquela lei que fala, né, o Código de Defesa do Consumidor, que você tem essa prerrogativa de 7 dias de arrependimento. Há a possibilidade, algumas incorporadoras usam também, um prazo um pouco mais dilatado para você se arrepender e fazer esse distrato. Porém, aí seria por pura vontade dela e tem que estar escrito no contrato. Não confiem se não estiver escrito no contrato. Mas que eu posso dizer assim, pelo CDC, naqueles imóveis, aquelas aquisições de imóveis comprados na planta, por exemplo, onde você não teve acesso, ou até mesmo se você comprou você mora aqui, mora aqui em Ilha Cumprida, litoral de São Paulo, e compra um imóvel em São Paulo capital, sem ver o imóvel, ele já está pronto, sem ver o imóvel, por um aplicativo qualquer, um site qualquer. Eu também tenho essa prerrogativa de cancelar esse contrato dentro de 7 dias. Tá bom? Aqui, ó, o Marivaldo pergunta, Cauê, você vai deixar essa live salva? Sim, pretendo deixar essa live salva. Inclusive, estou devendo para vocês a live da semana passada, que eu não distribuí ainda, não disponibilizei no YouTube. Eu vou deixar lá no YouTube, no canal Sua Casa, Sua Vida. Lá é um canal onde nós deixaremos as lives voltadas ao mundo imobiliário, do segundo imobiliária, todas lá salvo, e também começaremos a produzir conteúdos mais curtos, para que vocês tenham acesso a assuntos específicos de uma forma mais rápida, né? Um consumo mais rápido. Que hoje em dia o pessoal tem muita necessidade desse conteúdo mais prático, né? Sim. Então tá todo mundo assim mais pragmático, né? Agora, exatamente. Nós estamos caminhando aqui para perto do fim da nossa live. Uhum. Já são quase 9 horas da noite. O doutor Marcos manifestou interesse de participar no ao vivo aqui. Vamos chamar ele? Marcão, clica aí. Só vou pedir uma coisa antes. Antes de chamar o Dr. Martson, eu quero tocar no ponto mais delicado, onde atingir mais pessoas, que eu deixei por último justamente por isso. Logo em seguida nós chamamos o Dr. Martson, Marcos, desculpa. Exatamente, chamamos o Dr. Marcos. Ó, Thaís Teodoro, de Guarulhos, ó. Direto de Guarulhos aqui para nossa live. Bem-vinda, Thaís, tudo bem? Eu vou falar dessa parte porque eu acho que a maioria das perguntas são referentes especificamente a esse tipo de contrato, que é o contrato de imóvel na planta, Martson. Esse tipo de distrato, ele tem uma lei específica de 2018, tá? E ele tem algumas características próprias, tá? E vai atingir somente os contratos de imóveis construídos, imóveis comprados na planta, da sua promulgação em 2018 para frente. Então, se você comprou um imóvel antes da promulgação dessa lei, então 2017 para trás, não lhe atinge. Ainda há a interpretação aberta, onde cada juiz tem a prerrogativa de colocar o que quer. Então, normalmente, esses distratos de contratos feitos antes de 2017, há a possibilidade, né, de você conseguir até 90% de reembolso do valor, tá? Até esse valor. Não consigo, cara, depois te explico. Então... Aqui o Marcos Juiz. Então, é uma pena. A Camila que disse aqui que você queria participar no ao vivo, mas você já está convidado a participar de uma live conosco, preferencialmente Sim. na Quinta do Penal, né, para discutirmos temas polêmicos. Inclusive, o tema que eu vou discutir na próxima quinta-feira, que eu vou até colocar uma enquete aí, mas está quase definido, tá 90% de chance de definido, assim, que eu vou dissertar sobre um tema polêmico, né, que é a pena de morte. Então, o Dr. Marcos ele tem um raciocínio jurídico, sociológico, criminológico muito bom, porque é um homem que conhece as ruas, né? Um cara que conhece a realidade da vida, que assim como nós, Cauê, também veio de baixo, é um cara que tem uma história assim, de vida muito bonita e entende muito bem as nuances das ruas. Então, um debate com ele aqui agregaria muito sobre o porquê aceitar ou não aceitar a pena de morte,
né, sem falar com base em paixões ou coisa do gênero, né? Então, Marcão, fica convidado já, desde agora, a falar sobre um tema polêmico aí do aspecto da criminologia. E só é isso. Então, já que ele não vai entrar, então tem alguma outra pessoa aí que queira participar, é só falar com o Cauê aí, que hoje a live é dele. Estou aqui só como um coadjuvante, né, um diretor aqui, né? Vamos lá, pessoal. Vou continuar com esse conteúdo. Então, para vocês que têm um contrato de imóvel comprado na planta a partir de 2018, já vai estar incluído dentro dessa lei específica. E aí é muito importante vocês entenderem o seguinte: há uma limitação, né, por lei, na qual a devolução, há uma multa, vamos dizer assim, uma multa por esse distrato, equivalente a 25% do valor pago, tá, pelo comprador. Isso sem contar outros custos, como o valor da corretagem, né, pago, como se o imóvel já foi entregue, por exemplo, condomínios em aberto, como despesas cartorárias, muitas vezes, entendeu? Então, esses 25% acaba subindo muito, tá? Muito mesmo. Tem casos que sobem até 80% de desconto. Então, daquele valor que você paga, você recebe de volta somente 20%. Então, por lei, tem 25% de multa, vamos dizer assim, mais outros encargos que acompanham para que não leve a incorporadora ao prejuízo. Isso, se o motivo da rescisão, do distrato, corrigindo, do distrato, for oriundo do comprador, tá? Não da incorporadora. Mas isso aí pode ficar pior ainda, Márcio. Se o imóvel, né, que está sendo construído, aquele que foi comprado na planta, ele estiver participando de um patrimônio de afetação, o que é patrimônio de afetação? É uma garantia que foi constituída, né, por lei, aonde acontece o seguinte: uma empresa incorporadora vai construir um edifício para vender na planta. Então, tudo que envolve esse edifício, tanto o dinheiro que entra como o dinheiro que sai, ele não se mistura com a empresa, entendeu? Como se fosse uma empresa, aquele edifício fosse uma empresa própria, entendeu? E o que isso assegura? Assegura que em caso de falência da incorporadora, aquele imóvel não esteja incluído no patrimônio dela e seja liquidado por credores, tá? Não significa que você vai receber, mas na pior das hipóteses, muitas vezes é possível que toda a obra seja entregue para todos os compradores e os compradores teriam a prerrogativa de conseguir uma nova empreiteira ou qualquer outra coisa e continuar a finalização daquela obra, ou então cada um vender a sua parte também e está tudo certo, entendeu? Mas você minimiza a chance de você ter prejuízo, você pagar tudo, chegar na hora de não entregar e você ficar sem nada. Então, o patrimônio de afetação é isso, você separa aquele empreendimento de todo o patrimônio da empresa e o dinheiro que entra e sai dali é dele, não se mistura com o patrimônio da empresa. Só ao final, depois do habite-se feito, entregue, aí sim há essa diferenciação até a destinação de valores restantes para a incorporadora. Mas aí já não tem nenhum tipo de prejuízo para os compradores, tá? Quando o empreendimento que você compra na planta ele tem essa característica, essa multa sobe de 25% para 50%, Madison. 50%. O que acarreta muitas vezes até uma situação da pessoa não receber nada do valor que pagou. Tá? Então, infelizmente, há essa possibilidade. Então, pensem muito bem quando forem adquirir um imóvel na planta, principalmente, porque isso está escrito em lei, está sendo praticado atualmente, porque antes não tinha esse parâmetro, né? Então, antes de 2018, tinha juiz que condenava a devolução em 90%, outros em 50%, outros em 75%. Essa lei foi justamente para uniformizar o entendimento do judiciário e que todos tenham uma noção do que eles estão arriscando, qual que é a responsabilidade dele em um caso de distrato de um imóvel comprado na planta. Mas tem uma coisa, aí que está a dica, pessoal. Aí está a dica que é muito importante. Como que eu faço para que eu faça o distrato de um imóvel comprado na planta, mas receba 100% do valor pago até agora? É só você conseguir demonstrar qualquer tipo de falha contratual. Ou então qualquer tipo de indução ao erro. E isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. Isso eu posso garantir para vocês.
O que acontece demais é aquele corretor, naquele seu primeiro contato, fazer promessa na aquisição, na qual ao final não se cumpre. Então você pode se apoiar nessas promessas que não acompanham realmente o contrato e pedir aí sim a rescisão contratual com a devolução de 100% do valor pago. Então tem a parte ruim que a lei fala, mas também aqui a gente já dá uma dica, a gente não segura para a gente o ouro, que vale ouro, a dica de ouro. E a dica de ouro é essa: preste atenção, você que vai comprar um imóvel na planta, em tudo que lhe oferecem. Gravem, peça por escrito. Qualquer tipo de prova desse gênero vai servir para você lá na frente, se precisa fazer um distrato por descumprimento contratual. E não caia na lei do distrato, onde você vai ter essa redução de até 100% do valor pago, em alguns casos, infelizmente, tá? Então, essa é uma dica de ouro. Realmente, essa é uma dica de ouro, Cauê. E vou dizer o porquê que, na minha concepção, né, eu tenho uma percepção subjetiva a respeito dessa prática, que, assim, as pessoas, tudo bem, pensam na casa própria como seu sonho, sua segurança, aquela coisa de conquistar o que é seu e tal. E por essas e outras vão na emoção, né? Vão na emoção, pegam tipo, acredita no que está vendo só porque parcela supostamente cabe no seu bolso, né? E simplesmente não observam que algumas coisas podem acontecer. Uma delas é a indução ao erro. A pessoa promete ali para você comprar, principalmente se a pessoa for muito bom de lábia, aquela lábia assim que pela madrugada, não vou nem falar disso hoje, porque não é dia de falar de estelionatário aqui, né? Hoje não é dia. Mas tem que ficar de olho, tem que ficar esperto mesmo, para poder o sonho não virar pesadelo. Exatamente, exatamente. Imagina, tem muita gente que passa uma vida juntando dinheiro para dar aquela entrada, que normalmente um imóvel na planta eles pedem 20% de entrada, né? Às vezes a pessoa não consegue pagar à vista esses 20%, então dá lá um valor e vai pagando prestações, fora a evolução de obra, até sair a obra. Aí acontece qualquer coisa diferente do planejado, ele perde a capacidade de pagamento, aí vai fazer o distrato, eles começam a descontar tudo baseado em lei, como eu apresentei aqui para vocês. Quando você vai ver, você perdeu todo o seu dinheiro, você não consegue a sua casa, e igual você falou, aquele sonho vira literalmente um pesadelo que vai te perseguir durante um bom tempo. Então essa é uma dica de ouro. Qualquer tipo de promessa que venha para você, que esteja fora, por exemplo, que normalmente quando você vai comprar uma casa, eles possuem material impresso. Qualquer tipo de promessa que não esteja lá registrado, ou você grava, ou eu quero gravar, ou então você peça por escrito aquela promessa. Que isso pode ser o tendão de Aquiles da incorporadora, pode ser o seu salvador. E em cima disso você consegue muitas vezes fazer uma rescisão contratual e receber todos os valores de volta, incluindo, dependendo do que for a circunstância, perdas e danos morais e tudo mais. Então, muda totalmente da água para o vinho. Da condição de você poder perder até 100% do que gastou, para a condição de você receber 100% e ainda ser indenizado a mais por alguma coisa que eles prometeram e não cumpriram. Muda totalmente o cenário, concorda, Márcio? Com certeza, né? E aí o sonho vira pesadelo, depois aí é complicado. Há umas situações recorrentes, né? Então, por via das dúvidas, contrate uma pessoa, né, especializada no assunto, consulte um advogado, consulte um corretor imobiliário, um assessor imobiliário, e na dúvida de quem procurar, procure nós aqui, da Moreira e Costa Advogados Associados, né, e assessoria imobiliária também, que a gente está aqui para, né, ajudar no que for possível, né? Agora, Cauê, então realmente já querendo ultrapassar o tempo aqui, quer responder a última pergunta aqui da tia Elaine Rossiati ou quer deixar para a próxima live? Não, eu vou até falar sobre isso. Enquanto isso, alguém se manifesta se vai querer participar da live de hoje com alguma pergunta ou algum comentário aqui, nós adicionamos vocês aqui dentro da live para vocês poderem compartilhar o seu conhecimento ou curiosidade com os demais. Enquanto isso, eu vou responder aqui. Falar sobre a vistoria para entrega das chaves. Isso aqui é uma coisa que muitas pessoas acabam deixando assim, não dão a devida importância, mas ela vem de encontro, por exemplo, a esse fato que eu falei para você. No imóvel comprado na planta, por exemplo. Na hora da entrega, eles vão lá e te entregam um material diferente do que foi prometido na compra. Por exemplo, foi falado que
piso de madeira. Você chega lá e é colocado somente um laminado. É falado que vão colocar louças, né? O vaso sanitário, a pia, o tanque. Chega lá e você percebe que é somente um tanque de plástico, um vaso que não compõe aquela descrição apresentada no na sua aquisição, no seu plano, no memorial descritivo do imóvel, entendeu? Defeitos elétricos, defeitos hidráulicos, então é importante você verificar isso, abrir torneiras, ligar disjuntores, tudo isso, funcionamento de janelas, porque hoje em dia tem muita janela que é com persiana embutida, você fazer o teste de item por item, se tem sacada, verificar caída de sacada, se não está jogando a água para dentro do apartamento, banheiro também, verificar se a caída está sendo feita para o lado correto, que é para o ralo. Então tem diversas coisas que devem ser analisadas em uma vistoria para entrega de chave. Isso tanto na compra e venda quanto na locação. Locação deve ser feita na entrega da chave, né? Quando você está recebendo, o locatário está recebendo a chave para começar a usar o imóvel, como também deve ser feita quando encerra o contrato e o locatário vai devolver a chave para o locador, para ver se foi entregue nas condições que deveria. É muito importante. Tem empresas que elas são especializadas, ela tem um checklist completo de todos os itens mais importantes que mais dão problema para que sejam feitos essa vistoria na entrega de chave. Entendeu? Mas também não é nenhuma coisa de outro mundo. Você pode pesquisar na internet. Quais são os principais pontos a serem analisados em uma vistoria de imóvel? Eles vão te dar um checklist básico lá. E aquele checklist básico já é o suficiente para você ter uma segurança naquilo que você está recebendo. Porque a partir do momento que você assina o contrato para pegar aquela chave, você pode não perceber, mas em alguma das cláusulas vai estar descrito que você fez a vistoria, tem ciência do que está recebendo e não tem nenhuma reclamação sobre o item que está recebendo na condição que está recebendo. Então, quando você não faz essa vistoria, aceita aquilo e depois apresenta algum problema, com certeza eles vão usar esse documento para mostrar, você tinha ciência, você assinou, então nós não temos que ressarcir, corrigir, seja lá o que for. Entendeu? Então, vistoria é primordial quando você vai receber as chaves de um empreendimento novo, de uma casa já usada que você está comprando também, de um contrato de locação que você vai começar agora a usar o imóvel. É imprescindível fazer esse laudo de vistoria. Exatamente. Então... Bom, Mike, só que como ninguém se manifestou, então ninguém quer participar hoje, então hoje vai ser mais tranquilo. Pois é. Então ninguém quer participar da live ao vivo. Certeza, a hora é agora, pessoal. Quem quiser aí fazer suas... mas eu pensei numa pessoa específica para entrar agora aqui nessa live. Quem seria? A Marlene. A Marlene. A Marlene. Ela está nos acompanhando sempre aí. Marlene, se você estiver por aí, quiser entrar ao vivo, clica no botãozinho aí, pedir para participar, que o Dr. Cauê vai autorizar aí. Quiser participar, pode vir, é um assunto bem interessante. Pessoal, qualquer dúvida, consideração que vocês tenham aí, pode fazer a pergunta aí no comentário, não precisa vir no ao vivo. Vocês colocando aí um comentário também com a pergunta, nós responderemos. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, clicar aí no coraçãozinho para que o algoritmo funcione a nosso favor, o algoritmo do Instagram, né? E a nossa live alcance mais pessoas. Então, ver se a Vic Marques também quer participar, Marques Vic aí, participar ao vivo. Mas já que... a Vic, ela tá cuidando do bebê. O bebê tá gripado e ela tá cuidando. Pode ver que ela não participou muito aqui hoje. Entendeu? Então ela não vai conseguir, ó. Aqui, ó, também, ó, já respondeu aqui a Marlene. Oportunidades não faltará. Ainda mais a Marlene que participa 2 vezes por semana. Segunda do imobiliário e quinta do penal, ela tá sempre presente aqui com a gente. Então, oportunidade, eu tenho certeza que não faltará. Vê se a Tatiana 47 aí quer entrar no ao vivo para dar uma explicação, já que ela fez uma pergunta hoje tão inteligente, né? Então... realmente, a pergunta dela foi bem interessante, porque mostrou que ela entendeu realmente o conceito do extrato, que a maioria das pessoas não entende, que é um contrato para cancelar o outro contrato. É bem interessante isso. Então... Pessoal, o que vocês acharam da live? Já que não querem participar, dá aí pra gente um parecer do que vocês acharam da live. É um assunto que realmente contribuiu com a vida de vocês? É um assunto que vocês acham que não teria muita relevância pra gente trazer para uma live? Dê um feedback pra gente aí, né, Martson? Mande um joinha se vocês gostaram, coloca aí qualquer comentário também se não gostaram, não tem problema.
Aqui a gente não tem essa questão de orgulho, de achar que não deve ser questionado sobre o conteúdo que está sendo apresentado. O nosso intuito é realmente trazer coisas relevantes a vocês. Se vocês sentirem que aquilo não é relevante, deem esse feedback para a gente, que a gente adequa o conteúdo para que vocês continuem recebendo, né, um conhecimento adequado. Aqui, ó, estou acompanhando, mas estou em uma tarefa também. Olha, aqui, ó, Marivaldo. Marivaldo participou bastante. Na última quinta-feira também foi um dos nossos convidados da live, né, Marivaldo? Exatamente. Muito aprendizado. Bom, eu acredito aqui, Marcos, então que a gente encerrou. Não apresentaram muitas dúvidas. Aqui, ó, também nosso colega foi excelente, meus amigos. Parabéns. Obrigado, Sérgio. Qualquer dúvida, você tem nosso contato aí também. Qualquer situação que tenha aí, necessidade de algum... Pode falar. E o convite para ele participar com a gente aqui. Sérgio, o aqui, ó, Marivaldo mandou uma aqui. Só um instante. Marivaldo mandou uma aqui. Já vou aceitar. Entrar ao vivo, nosso convidado. Aqui, ó, isso aqui, ó, estou preparando uma reunião para amanhã e já me agregou para a pauta. Isso é sempre importante, é sempre importante. Nossa, chamei aqui, eu autorizei o Marivaldo, mas ele não apareceu. Deixa eu ver aqui, se eu consigo mandar para ele. Ah, tá aqui, tá aqui. Recebeu aí, Marivaldo, o convite para entrar? Michele Cristina, 1511, entrou aqui. Antônio, ó, Antônio nos acompanhando aí até agora. Quer entrar também, Antônio? Se quiser entrar, fazer um comentário, quiser tirar alguma dúvida, se quiser entrar, pode entrar aí que ele te autoriza. Antônio, falar da sua especialidade, vai ser muito bom para a galera conhecer você aí, porque nós já conhecemos, né, Cauê? Então, se você quiser entrar ao vivo aqui, se propagar, dizer suas redes, né, dizer o que você está pensando aí em relação à sua perspectiva na área jurídica. Ó, então... Só aqui, ó, tá aparecendo aqui para mim, Marivaldo, depois que eu aceito, tá dizendo que você não pode participar. Tá apresentando essa mensagem aqui para mim. Eu não sei o porquê, mas tá apresentando aqui que você não pode participar. Deixa eu mandar aí para você agora, só um instante. Vamos ver. Porque eu recebo aqui, Martinson, tranquilo, aceito, aí aparece a mensagenzinha falando que ele não pode participar. Agora eu mandei o convite para ele, vamos ver se ele consegue aceitar lá aí, agora funcionou. Aí, que maravilha. Da live. Microfonia. Boa noite, meu querido. Microfonia, Marivaldo. Peraí. Opa. Melhorou? Melhorou. Vamos ver. Aqui é igual o Marivaldo. Então tá bom, boa noite a todos. O Antônio também, ó. O Antônio também. Calma aí, Antônio, que eu já vou mandar aí o convite, hein? O Antônio também vai agregar aqui, ó. Olha que bacana. Ó, pessoal. O pessoal perdendo o medo, hein? Olha o fone aí. Deixa eu pegar o fone aqui, eu nem sei onde que tá. Nem estava preparado para hoje. Não, mas eu falo, o fone é o microfone do celular, tá dando microfonia. Então, eu vou passar minha mensagem rapidinho, se vocês me permitem, e já vou sair, porque eu não sei onde está o meu fone aqui para minimizar essa microfonia aí, tá? Martinson, já nos conhecemos de longa data, Cauê também. Você nem quer você. Então, para mim é um prazer estar aqui participando com vocês aqui, prestigiando e homenageando os colegas aqui. E também aprendendo muito aí das dicas e dos ensinamentos que vocês trazem. Na última quinta-feira tivemos aí, graças a Deus, aí, a ideia de trazer convidados ao vivo aí, e hoje, quando o Cauê falou aí, vou insistir, tá, Cauê? Quando você falou da dica de ouro, tá? Fica a minha sugestão aí para que toda live, inclusive no penal, tenha a dica de ouro, aquela dica que é o tchan, aquela situação aí que todo mundo... aquilo que eu preciso dizer, né? É o óbvio que passa despercebido. Todo mundo sabe que existe, mas passa por cima e quando vai ver, não, tinha razão. Era isso mesmo. Exatamente. Mas é isso mesmo. Essas dicas é que fazem toda a diferença, Marivaldo. E as pessoas muitas vezes não têm acesso a isso. E quem tem esse conhecimento muitas vezes guarda para si, não distribui. Entendeu? E isso prejudica muito a população em geral, né? Ó, o Antônio aqui também já entrou, Antônio.
A câmera está virada para o seu monitor, mas já está aqui dentro da live. Exatamente. Então é o seguinte, gente, uma boa noite a todos que estão entrevistando. Um abraço aí, Antônio. Um abraço para você. Fica com Deus aí. Converse com os aí. Deus abençoe a todos aí. E fiquem com Deus aí. Tamo junto. Você também, Marivaldo. Até quinta-feira, hein? Até quinta-feira. Estarei presente. Maravilha. Obrigado pela participação. Olha aí, Marcos, São Antônio. E aí, Antônio, quanto tempo? Meu brother. Cauê? Oi, Doutor Markson? Beleza? Estão me ouvindo bem? Como é que está o microfone? Tá ótimo. Não, ótimo. Tá sem microfonia, estamos te ouvindo bem. Então, boa noite. Opa. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a iniciativa de ambos é de tamanha proporção. Eu acho que o direito, como nós sempre aprendemos na faculdade, ele é muito abrangente, né? Uhum. Então, nós aprendemos na faculdade que automaticamente nós tendemos para um ramo do direito, né? E aí, cada um procura a sua especialidade, né? O Marcos é criminalista, você é civilista imobiliário, né? Eu tenho tendência também do direito civil, né? E gosto do direito imobiliário também. Mas é importante, muito importante essa interação. E mais importante ainda é essa oportunidade que vocês estão dando para que nós, né, podemos interagir com vocês. Então, assim, Marcos, parabéns. Cauê, parabéns. Vocês são exemplos. Exemplos de seres humanos e exemplos de juventude que querem sempre prosperar. Tá bom? Foi uma primeira interação que eu estou fazendo com vocês. Eu vou passar a acompanhar mais vocês para poder aprender, obviamente, né? E aí, ao longo dessa caminhada, se vocês me permitirem, a gente vai interagindo melhor. Não, maravilha. Tá bom? Então, de coração, obrigado pela oportunidade e saiba que o segredo é persistir. Persistir e persistir. Não, mas é isso mesmo. Tamo junto, viu? Agradeço primeiramente as palavras aí. Admiro muito o seu empenho desde a época da faculdade. É um cara que não se deixa abater por qualquer tipo de dificuldade. Quando ele passa por qualquer tipo de dificuldade, aquilo serve como combustível. Isso serve até como aprendizado para todos nós, né? Muitas das vezes nós somos instigados, muitas vezes, a desistir de alguma coisa. E o Antônio é uma prova viva, que a cada não que ele recebia, isso só alimentava mais para que ele alcançasse o sim, até alcançar o objetivo principal dele, né? A gente nem precisa entrar aqui nos detalhes do que a gente está falando, mas a gente conversa muito, convive muito. A gente sabe qual foi a luta toda do Antônio, né? Os seus propósitos, todas as dificuldades, e é um cara que nunca desistiu. É um cara que a cada vez que tentavam limitar ele ou barrar ele de qualquer forma, ele tentava com toda... Tentava não, ele fazia, porque esse negócio de tentar pra gente não acontece. Ou você faz ou não faz. E ele fez acontecer. Fez acontecer. É um cara que eu tenho uma grande admiração, sempre admirei na época da faculdade também. É um cara que tem um conhecimento muito bom, tem uma habilidade de concentrar conteúdo que é difícil, eu não conheço alguém com essa habilidade que você tem, Antônio. Você tem uma habilidade de concentrar informação e guardar de uma forma tão pura e simples que você deve usar isso a seu favor. São poucos que têm isso à disposição, você é um deles. E você consegue utilizar isso para agregar muito valor no seu serviço e também aos outros que estão à sua volta. Para quem não sabe, o doutor Antônio também é advogado, tá, pessoal? Exatamente. E foi nosso colega de sala, né? Sim. Foi nosso colega de sala. E, Antônio, diga-se de passagem, é uma sensação singular ver você por aqui, que a gente sabe, como o doutor Cauê falou, a gente sabe das suas lutas, que todo mundo tem uma história, né? Nada existe por acaso. Mas quando a gente vê uma história de superação, de pessoa que não desiste,
né? A pessoa que não desiste daquilo que acredita, isso nos inspira. E dizer ainda, cara, que a nossa, assim, a nossa live de segunda e quinta está aberta para quando você quiser propagar seu serviço aí na região do litoral de São Paulo, que você tá agora em Itanhaém, né? Mongaguá. Mongaguá, que é pertinho de Itanhaém ali. Do lado. Uma rua de diferença, né? E, então, assim, dizer que quando você quiser, o espaço está aberto, conte com a gente também. Se há alguma coisa que nós possamos fazer por você, também nos colocamos à disposição. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo, viu? E em outra oportunidade, se vocês me permitirem, a gente faz um relato, sim, como há essa dificuldade, sim, quando a gente se forma bacharel e depois a dificuldade que a gente encontra para ser advogado. Antônio, uma curiosidade. Nossa primeira live foi voltada um pouco sobre esse assunto, né, Marson? Que é como se preparar para uma prova da OAB, que inclusive serviu para você. Eu me recordo que você falou com a gente, ô Cauê, eu estava me preparando e o que vocês falaram foi agregador ao meu momento, ao momento que você estava passando naquela época, né? Principalmente a fala do Marcos. Exatamente. Aí, ó. E quando a gente completar 1 ano de live, talvez, vai ser em dezembro, a gente vai repetir esse tema. Sim, sim. A gente vai repetir esse tema, porque foi um tema assim, foi uma inspiração divina, mas a gente passa a verdade. A gente ali passou... a gente não vendeu ilusão. A gente que, assim, para quem não conhece a nossa história, né, Cauê? Não vou dizer nada aqui nesse sentido, outra hora a gente fala sobre isso, mas a gente não precisou ficar fazendo técnica de psicologia daqui, técnica de psicologia de lá, que no frigir dos ovos não funciona em nada. A pessoa fica aí tentando anos e nunca consegue passar na prova do OAB, simplesmente porque ela não acredita que pode ser um advogado. Não é? Então, a gente que, assim, nós passamos por um vale da sombra da morte tão grande até passar na prova da OAB, que o Antônio viu verdade naquilo que a gente disse, naquilo que a gente passou, naquilo que a gente viveu, até conseguir a tão sonhada vermelhinha, né? Então, como eu sempre digo, nós que pregamos e vivemos a verdade, né? Fala a verdade, a nossa verdade, ou seja, a gente não fica aqui iludindo ninguém, a gente vive o que prega aqui. Aqui que a gente fala, faça isso, é porque nós já fizemos antes. Como o Cauê falou no início da live, a teoria que nós aplicamos e passamos aqui para vocês. A gente aqui não fica dizendo como passar na OAB de primeira quando eu não passei de primeira, eu passei de segunda. Não fica aqui dizendo como ganhar milhões, né? Te iludindo e por aí vai. É o que acontece muito nos dias de hoje, e aqui na Quinta do Penal e na Segunda do Imobiliário não tem ilusão. Aqui a gente passa a verdade, e quando a gente voltar, quando fizer 1 ano de live, a gente vai falar do mesmo tema, e vamos ver aí, né, para ajudar mais pessoas que estão nesse limbo de não conseguir passar no exame, né, Antônio? É isso aí, Márcio, perfeito, mas eu volto a frisar, o segredo, Márcio, é a persistência. É a persistência e, como muito bem disse naquelas lives oportunas, é você acreditar que você pode. Exatamente. E aí, esse é o segredo. E ninguém persiste e não acredita. Obrigado. Viu? Ninguém persiste e não acredita. Exatamente. Né? Exatamente. Então, obrigado, viu, pelo... Então, eu já vou encerrando minha participação aqui. Cheguei da rua, vim direto para a live. Mas, assim, o cansaço bate, mas o prazer é imenso. Então... e hoje foi legal, a gente conseguiu explanar todos os pontos principais que gostaríamos sobre essa questão de extinção de contrato, né, no ramo imobiliário. Então, realmente, hoje eu também vou encerrar a live com a sensação de dever cumprido, sabe? Que todo o conteúdo que eu gostaria de passar foi passado. Então, hoje vocês saíram aqui com uma aula de extinção de contrato, que pode seguir vocês em qualquer tipo de relação contratual do mundo imobiliário. Tá? O que nós passamos hoje aqui vai servir para você, para um contrato de compra e venda, para um contrato de locação,
para um contrato de cessão de direitos possessórios, entendeu? Um contrato de cessão de direitos hereditários. Então, qualquer tipo de contrato relacionado ao mundo imobiliário, vocês poderão utilizar o conhecimento de hoje, caso seja necessário a extinção do mesmo. Vão saber enquadrar em qual modalidade se adequa à sua situação e você vai ser assertivo. Aposto que, se for necessário você extinguir o contrato e você utilizar a nomenclatura certa, de acordo com a circunstância que você está passando, a outra parte vai pensar 2, 3 vezes antes de tentar te deixar para trás. Porque o conhecimento tem um poder devastador, pessoal. Quando você demonstra que sabe sobre o que você está falando, você deixa a pessoa não com os 2 pés para trás, porque sabe, opa, se eu pisar errado com essa pessoa, eu sei que eu vou tomar uma invertida feia. Então, o conhecimento é uma arma muito poderosa, e vocês não devem se privar de utilizá-la. Então, vou encerrando por aqui. Antônio, um abração. Cauê, um abração. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos que nos acompanharam hoje. Marlene, obrigado por nos acompanhar de novo. Tati, Marques Underline Vicky, Elaine Rossignati, tantos outros agora que eu não vou lembrar o nome. Agradeço profundamente por nos acompanhar aqui. E quinta-feira tem mais, né, Marques? Quinta do Penal. Quinta do Penal, e o tema vai ser pena de morte. Maravilha. Ó, já vão pesquisando aí, pessoal. Vocês acham que existe pena de morte hoje no Brasil? Nem vamos comentar, só vamos jogar isso. Eu quero que vocês já pesquisem sobre isso. Melhor, você também é a favor da pena de morte? Mas aí você já deu a resposta. Mas não, vamos lá. Não, porque eu não dei resposta. Eu perguntei se a pessoa é a favor ou não. Que você falou, você também é a favor. Não, você também é a favor, porque eu não sei. Então, né? O também foi automático. Mas muitas pessoas, ao pesquisar, vão se surpreender quando for buscar essa resposta, né, Márcio? Exatamente. E muitas pessoas vão refletir bastante. Assim como refletiu... O Marques Underline Bic já pesquisou e já respondeu aqui, ó. Existe sim, né? Mas como vão saber na quinta-feira. Exatamente. Não vamos entregar todo o ouro agora, não. Até mais, pessoal. Até quinta-feira com mais sobre o tema, como que é pena de morte, né? Exatamente. Até mais. Agradeço a todos e tchau, tchau. Falou.